comportamentos que se revelam no nosso dia a dia. Ser cristão não é como ser um vendedor, um pintor, um carpinteiro. É mais do que isso. Exige de nós convicções, certezas, comportamentos. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Quero cumprimentar todos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Você que está cá, bem-aventurado o homem ou a mulher que se faz presente neste lugar, pois terá a oportunidade de carimbar a sua vida para a salvação através desta mensagem, deste texto que nós iremos estudar, examinar nesta manhã. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão lá em casa, a assistir através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que nos dê ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito diz à sua igreja. Que nós possamos mergulhar nas profundidades da palavra do Senhor. Que nós não estejamos esperançosos, expectantes naquilo que o homem vai fazer, mas naquilo que Deus tem o poder para fazer, em nome de Jesus. Que Deus quebrante o nosso coração, abra o nosso coração para a sua palavra. Que Deus nos convença, que o Espírito Santo nos convença nesta manhã, em nome de Jesus. Que ela quebrante a nossa alma e o nosso coração, em nome de Jesus. Que nós estejamos atentos pelo tempo que iremos estar aqui a ministrar a palavra do Senhor. Que não nos possamos distrair com nada deste mundo corrompido, falho, caído, em nome de Jesus. Estejamos atentos à palavra do Senhor. Amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte. O apóstolo Paulo escreve uma igreja complicada o seguinte: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Façam um exame a vocês mesmos. Testem-se a vocês mesmos. Olhem para dentro de vós. Façam um exame. Façam testes. Mais, vírgula. Provai-vos a vós mesmos. Colocai-vos no crivo do Senhor. Vocês mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estejais reprovados. Repito, se não é que já estáis reprovados. Prestem muita atenção, meus irmãos. Existem vários temas, várias doutrinas que podemos aprender através da palavra de Deus. E doutrinas maravilhosas, esplêndidas, autênticas. Mas eu hoje não gostava de pregar e apontar as baterias desta mensagem, desta pregação, às nossas necessidades ou a outras mais doutrinas. Eu gostava de especificar e direcionar esta mensagem à doutrina da condenação, ou como o próprio texto indica, da reprovação. É urgente que nós, como cristãos, entendamos que um dia nós podemos ser reprovados, condenados. Silêncio da morte. Podemos ser condenados, podemos ser reprovados. E tal e qual a imagem e semelhança daquilo que foi ministrado a semana passada, eu quero apelar à tua alma, à salvação da tua alma. Se existe algo de muita importância para as nossas vidas, mesmo ainda estando nesta terra, é a salvação eterna, é aquilo que virá depois disto, é a salvação da nossa alma. Então, se eu poderia pregar sobre aquilo que irás ainda conseguir nesta terra, poderia. Se eu poderia pregar sobre aquilo que ainda vais viver nesta terra, poderia. Se eu ainda poderia hoje pregar sobre a mulher que vais encontrar, a sábia, a edificadora, ou o homem, o sacerdote, ou a casa que vais ter, ou o carro, ou os papéis, poderia.
Mas não é isso que é mais importante. Se existe algo no coração de Deus que o cutuca diariamente, é se os seus filhos vão ser salvos ou não. Não é se eles podem ter mais aqui. A palavra de Deus diz que reúnam tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não os corrompem. Se tem que haver necessidade, anseio em nós, é escutar uma mensagem que nos edifica no tocante à salvação da nossa alma. Se você vai trabalhar amanhã, é pensar, hoje eu tenho que agir, dar um passo de cada vez em direção à minha salvação. A forma como falo, como me comporto. Praticar doutrinas que nos levam à salvação. Então presta muita atenção, meu irmão. Estejamos todos atentos àquilo que irá ser ministrado nesta manhã, neste lugar. Eu até concordo que muitos estejam 100% convictos da sua salvação, porque reconhecem a sua conduta diária. Mas também aceito, e com toda a certeza existem muitos duvidosos que estão aqui no nosso meio, que não sabem se irão ser salvos ou não, se questionam, depositam só a sua salvação em Jesus, é por meio dele, é para ele, mas somos nós que carimbamos o nosso passaporte para a vida eterna. Depende de nós. Depende de nós. A salvação não é como carjacking, que entra com violência, sem autorização, não. A salvação é um convite para a entrada no reino. E esse convite é aceito por nós, através das nossas ações ou não. Então Deus está ansioso para que você seja salvo. Lucas capítulo 9, versículo 56. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então se existe alguma incerteza, saiba que o Filho do Homem, Jesus Cristo, não veio para destruir, para condenar, mas veio para salvá-las. Ainda há esperança hoje. Se você que não tem a certeza, está duvidoso, você que sabe que está mergulhado no pecado, na iniquidade, ainda há esperança para si, para todos nós. Há esperança, pois Ele não veio para destruir, para condenar. Há esperança. No entanto, Mateus 7, 21, Jesus advertiu-nos, dizendo, nem todo o que me diz. Quem são estes? Nem todo aquele que me diz. Os cristãos. Senhor, Senhor, nem todo aquele que está aqui neste lugar e tem cantado, Senhor, Tu é glória, Teu é louvor, Tu é honra, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não são as palavras, não é somente dizer Senhor, Senhor, a Ti toda a honra, não são os louvores que nos levam aos céus, não é as nossas palavras, mas fazer a Sua vontade. E no dia do juízo, com toda a certeza nós vamos ficar horrorizados, vamos ficar espantados, ao saber que vivemos uma vida enganada, fora dos trilhos, longe do fio de prumo de Deus. Se nos forem ditas estas palavras. Doutrina da condenação, doutrina da reprovação. É necessário que nós possamos sair deste lugar e entendermos que existe um inferno. Existe um lugar de dor, um lugar de punição, um lugar de... Se andarmos fora dos seus caminhos, é o lugar que nos é destinado. É necessário nós entendermos que a vida que está aqui irá traçar o rumo do nosso fim. A vida neste lugar somos nós, a vida nesta terra somos nós que desbravamos em direção ao lugar onde queremos estar eternamente. Céu ou inferno, aprovação ou condenação.
E existem muitos cristãos que chamam Senhor, Senhor, que louvam e adoram ao Senhor, que serão condenados, reprovados. Cristão não é um título, é uma identidade. Cristão não é somente um nome, é um comportamento, é uma ação, é uma atitude, é uma forma de vida, um estilo de vida. Mateus 7:23. Então lhes direi, o texto diz nesta versão, Mateus capítulo 7, versículo 23. E há uma palavra aqui que dói, penetra a alma. Então lhes direi, explicitamente, em detalhe, a negrito, diretamente, olho no olho, cara a cara, com assertividade, o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos vós de mim, que praticais a iniquidade. Para quem são estas palavras? Para nós, que andamos fora dos trilhos. Para nós. E tudo isto é tão bíblico quanto João 3,16. Então como então nós podemos saber que realmente somos verdadeiros salvos? Cristãos verdadeiros. Cristãos até ao tutano. Cristãos que são cristandade. Cristãos que falam de Cristo. Cristãos que emanam Cristo através das suas vidas. Como podemos ter a certeza que somos realmente salvos? Como podemos ter a certeza que realmente nós cremos na vida eterna? Que temos algo num futuro próximo junto de Cristo, que vamos viver com Cristo eternamente. Porque apesar dos améns, do glória a Deus, do aleluia, dos saltos, dos palmas, dos sorrisos, dos choros, carregamos dentro de nós incertezas, dúvidas, anseios. Isso se manifesta talvez quando colocas a tua cabeça na tua almofada e te questionas a ti mesmo: o que virá depois disto, Senhor? Quando a minha vida findar, quando vais a um funeral e olhas para aquele corpo já sem vida, tu te questionas como será a vida depois da morte. Tu te questionas: para onde eu irei? Como? Os verdadeiros salvos são conhecidos pelos seus frutos. Não é teoria. Não é o quanto tu sabes, onde estudaste, quantas vezes pregaste, cantaste, louvaste. São os frutos. O próprio Jesus disse: pelos frutos vos conhecereis. Olha para a tua árvore hoje. Olhemos para a nossa árvore hoje. Que frutos ela tem dado. Não aos nossos olhos. Não é os frutos que eu desejava ver, que eu anseio ver. À luz da palavra de Deus. Que frutos são aprovados, que frutos são reprovados. Que frutos são bons, que frutos não são bons. Não são aos nossos olhos. O fio de prumo, o crivo. Não são os nossos olhos. É a palavra. Entendemos que a salvação é algo que é sobrenatural. Nós adquirimos a salvação porque é algo sobrenatural. Não é o batismo que te leva à salvação. É algo natural aqui na terra para testemunho. É algo sobrenatural. Não são as ações diárias que te levam no culto a louvar, a adorar. Não, são os frutos diários que você dá, que são bons aos olhos de Cristo, aos olhos da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. Escuta, o simples facto você vir à frente, confessar Cristo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e Salvador. Isso não carimba a tua salvação. É aquilo que você fará com esse nome que você aceitou lá fora. O que é que nós vamos fazer com esta nossa confissão de fé?
Na carta aos Hebreus, o autor diz, em meio às perseguições, em meio à turbulência, agarrai-vos à vossa confissão. Em meio às provas, às perseguições, às mortes, agarrem-se à vossa confissão de fé. É aquilo que nós fazemos depois com esse nome, com a nossa confissão. Então, nova criatura no original, criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então são os frutos que revelam se nós realmente somos salvos ou não. E nesse sentido, a Bíblia orienta-nos para quê? Examinar-nos, testar-nos a nós mesmos. Temos que ser colocados à prova, testes na nossa vida para que realmente vejamos, sintamos, tenhamos a convicção certa que realmente somos salvos ou não. Examine-se a si mesmo, teste-se a si mesmo de forma imperativa. As Escrituras está escrito que é de forma imperativa. É uma ordenança. A Bíblia ordena, testa-te, avalia-te. Periodicamente faz uma avaliação. Periodicamente, de tempos em tempos, faz um teste a ti mesmo para ver se realmente és salvo ou não. Avalia a autenticidade da tua conversão. O que é isto? É olhar para o resumo semanal dos meus comportamentos e fazer uma avaliação. Não, estas palavras que eu citei não me levam à salvação. Este comportamento que eu tive, eita, esta mentira, eita, visualizar esta pornografia no meu Deus, não. Balanço final, contabilístico, reprovação, condenação. Então nós somos chamados a fazer essa avaliação, esse teste diariamente. E é a palavra de Deus que vai qualificar ou desqualificar a nossa pessoa, a nossa alma. É a palavra de Deus que vai aprovar ou reprovar a nossa alma. Vamos abrir capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 13. Se existe um livro no qual nós podemos focar, ou um livro que nos ajuda a examinar, a ver se realmente somos verdadeiros salvos ou não, é a primeira carta de João. E ao lermos, nós vamos conseguir entender, fazendo um paralelo entre a nossa vida e o texto, e ver se realmente somos salvos ou não. 1 João capítulo 5, versículo 13. A palavra do Senhor diz: estas coisas vos escrevi. Que coisas? A primeira epístola, a primeira carta de João, a fim de saberdes, diz o texto, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes, a fim que tenham a convicção, a fim que possam fazer um exame, a fim que tenham consciência que tendes a vida eterna. Repito, estas coisas vos escrevi, esta carta, com a finalidade, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então a finalidade desta carta é dar-nos nos dias de hoje a certeza, a convicção, ajudar-nos a fazer um exame, um teste, se realmente somos salvos ou não. Eu não sei quantos de vocês se preocupam, mas eu preocupo-me. Sou salvo ou não? Eu não quero sair daqui com dúvidas, eu quero sair daqui com a certeza. Primeiro, que vou mudar lá fora. Porque aqui todos somos cristãos, todo aqui sorri, todo aqui fala bem, ninguém assina contratos maldosos, polémicos, ninguém aqui se banha com iniquidade, aqui toda a gente é santa. Não. Está uma congregação de pessoas falhas, precisam de perdão, de se arrepender e muitas vezes precisam de uma verdadeira conversão. Sairmos daqui realmente tratados por Deus. Então é algo que nós temos que fazer. Vejamos quem são os verdadeiros salvos à luz do texto. 1 João capítulo 1, versículo 5.
Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, são os mesmos termos para dizer, se dissermos que somos salvos e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não somos salvos. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, se dissermos que somos salvos, mas não praticamos a verdade, andamos em trevas, não somos salvos. Versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, somos salvos. Os verdadeiros salvos. Sabe como é que você vê um verdadeiro salvo? É aquele que caminha na luz. Eu vou já especificar o que é caminhar na luz. Porque teoricamente caminhar na luz é muito giro, não é? Caminhamos na luz. É a luz. Mas já vou dizer o que é caminhar verdadeiramente na luz. Já te vou explicar. Caminhar na luz. A primeira evidência é Deus é luz. Deus é luz. E sabem porque é que João, nesta primeira carta, faz essa afirmação? Deus é luz. Porque no primeiro século, os gnósticos diziam que Deus se mantinha oculto. Que ninguém tinha a capacidade de discernir a glória, a graça, a misericórdia de Deus. Ninguém tinha a capacidade de alcançá-lo. Mas João escreve aos cristãos e diz: não, Deus é luz e nós temos a oportunidade de andar nessa luz. Deus não está oculto. Deus revelou-se a si mesmo. Através de quem? Através de quem? De Jesus Cristo. Deus revelou os seus atributos. Deus revelou a sua vontade através de Cristo. Cristo viveu entre nós. E como é que Deus manifesta? Existem duas formas: a revelação geral e uma revelação especial. Como é que Deus manifesta a sua luz? Através da sua criação. É uma manifestação de uma revelação geral. Nós olhamos para a criação, olhamos para os montes, olhamos para os mares, olhamos para esta terra, para a natureza, e nós vemos que realmente Deus existe. Contemplamos tudo isso. Mas qual é a revelação que Deus é luz de forma especial? É a sua palavra. Deus revela-se através da sua palavra. Amém. Você ficou com tão medo de dizer amém? Mas pode, porque Deus revela-se através... Isso nós podemos ter a certeza, que Ele se revela através da sua palavra. O que é? Quem é aquele que diz ser um verdadeiro salvo e que caminha na luz? É aquele que anda de acordo com a sua palavra. É aquele que antes de dar um passo vê se é certo ou não. Onde? Através da sua palavra. Andar na luz é andar de acordo com. Andar na luz é andar de acordo com aquilo que Deus revelou de si mesmo. Andar na luz é andar de acordo com a palavra de Deus. Andar de acordo com a vontade de Deus. Temos nós andado, caminhado na luz. Olha para dentro de ti. Essas palavras que você citou estavam de acordo com a palavra de Deus? Segunda a domingo. Falhámos, meus irmãos. Falhámos. Esse pensamento que você teve na sua mente estava de acordo com a palavra de Deus? Não. Esse contrato que você assinou estava de acordo com a palavra de Deus? Essa falta de perdão está de acordo com a palavra de Deus? Não. Então temos que buscar andar na luz, meu irmão. Temos que procurar estar no meio da luz, de acordo com a luz. Nós falhamos e nós perdemos a nossa salvação. Olhamos com superficialidade o tema da salvação, quando tem que ser visto com profundidade.
procuramos muito por coisas, quando esquecemos aquilo que realmente importa, a salvação. E esta é a primeira marca, a característica de um verdadeiro salvo. Ele anda na luz. Porquê? Porque ele anda de acordo com a vontade, anda de acordo com aquilo que Deus o revelou, anda de acordo, nega-se a si mesmo. Sabem, existem momentos na nossa vida, 2 fases, 2 capítulos. Quando nós ainda não aceitamos Jesus e quando aceitamos Jesus. Quando decidimos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Mas estou certo que antes de o aceitarmos, existia em nós umas vendas, existia em nós uma escuridão, algo não nos fazia ver aquilo que realmente importava, que era a nossa salvação. Mas a partir do momento em que o aceitamos, essa vontade, essa palavra é revelada e nós temos que andar de acordo com os seus mandamentos, com a sua vontade. Agora, a nova criatura que nós somos, nós temos um caminho, uma direção, uma vontade, uma obediência para com o nosso Cristo, para com a sua palavra. Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. E olha a gravidade disto, é que nós andamos, desempenhamos um papel, muitas vezes, durante anos. Para além de estarmos a ser falsos no desempenho daquele papel, estamos a mentir. Temos que nos examinar hoje. Se somos ou não somos. Se não somos, Deus, ajuda-me. Eu quero ser. Se não somos, Deus, olha para o meu sofrimento. Ajuda-me a sair deste lamaçal. Eu quero ser. Mas sai desse poço de mentira a dizer que é crente, que é cristão, que é um verdadeiro salvo. Mas no fundo não o é. Porque não caminha na luz. Caminhar na luz é mais do que uma palavra linda, uma frase bonita. Caminhamos todos na luz. Não. Caminhar na luz é um estilo de vida. Até na forma como você ata os sapatos revela se você caminha na luz ou não. Poxa, eu tenho que ir trabalhar amanhã. Aquilo que vou para a igreja. Hoje vou só dar cacetada lá em cima daquele altar. Hoje vou... Hoje vou descarregar as minhas angústias através dessa... É um estilo de vida. Se antigamente você se sentia bem num mundo perdido, hoje você está totalmente desconfortável. Você não consegue estar em lugares onde essa luz não habita. O verdadeiro salvo, aquele que é salvo, anda de acordo com a palavra de Deus revelada. Segunda característica de um verdadeiro salvo. Versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Calma. Comunhão. Claro, estou só convido a malta para churrasco. Fácil, não é? Andamos nos carrinhos de choque. Quem tiver esta semana eu vi carrinhos de choque uns com os outros, não é? Yuri? Vamos à feira, dançamos uns com os outros. É comunhão, é fácil ter junto, não é? Estamos aqui juntos, dançamos. Não. Não é só isso. É mudança do seu círculo social. Mudança do círculo social. Se você antigamente, antes de ser cristão, você tinha comunhão com todo tipo de gente, ímpios, gentios, pecadores. A partir do momento em que você recebe um carimbo dos céus, você muda o seu círculo. Os seus amigos já não podem ser os mesmos. A quem você se confessava, com quem você lidava, com quem você tinha a koinonia, é assim? Já não pode ser o mesmo. O seu círculo de amigos, a sua vida comum, os seus vínculos, os seus pactos, com quem você desabafa, se confessa, já não pode ser as mesmas pessoas. Você agora tem que ter comunhão uns com os outros. Quem são os uns e os outros? São os cristãos, os verdadeiros salvos. É a igreja do Senhor. As nossas relações interpessoais já não pode ser como antigamente. Mas não tem mal. Usamos às vezes até mesmo a desculpa. É para levá-los para Cristo. Eu não estou a falar de uma missão que Deus te dê em determinado lar. Estou-te a falar de
relações sociais, de convivência diária. Não pode. Temos de ter comunhão uns com os outros. Temos de ter intimidade uns com os outros. E não com os incrédulos, com os ímpios. Os grupos do WhatsApp, se você estiver em alguns grupos do WhatsApp com amigos do passado, antes da sua conversão, você vai ver que as conversas depositadas nesse grupo em nada se comparam com as conversas. Quer dizer, há exceções, não é? Porque há crente que às vezes é bazucada nos grupos. Usa os textos, não é? Usa os textos bíblicos para parecer mais soft. Mas às vezes a intenção de coração revelam e desmascaram realmente a intenção. Mas os nossos grupos, as nossas intimidades já não podem ser as mesmas. Atos 2:42. Depois de todo aquele povo converter, depois da descida do Espírito Santo sobre aquele povo, a Bíblia diz que eles permaneciam unânimes na comunhão, no partir do pão, na oração. Eles dividiam os seus bens, eles tinham empatia por quem precisava. Eles tinham comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. Terceiro teste, para saber se realmente somos salvos ou não. E este aqui, eu queria dar um pouco mais ênfase. Os verdadeiros salvos estão sensíveis ao pecado. Quem tem a convicção, quem diz amém, está sensível ao pecado. Sabe aquele telefonema que você recebe e só para não dizer que o patrão está, o patrão manda-lhe dizer, diz que eu não estou, e você alinha na mentira e você diz a mentira. Até nesse simples telefonema, nessa pequena mentira, o salvo se constrange. O salvo incomoda-se. O salvo, 2, 3 minutos depois não consegue. Tem que arranjar uma forma, ou se ajoelha na casa de banho, ou pede perdão, ou devolve a chamada e diz, não, verdadeiramente ele está cá, só que não pode atender. Ou os mais ousados, não, ele não quer atender. Eu passei por isso. Eu disse que eu não estou. Eu dizia, não, neste momento não pode atender. Não pode atender, não pode. Não está disponível para atender, estava em reunião, não pode atender. Quantos aqui tem mentira na ponta da língua? Isto leva-nos à perdição. 1 João 1:8-9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sensibilidade ao pecado. O verdadeiro salvo chora quando peca. Não se sente bem quando peca. O verdadeiro salvo incomoda-se quando peca. Quando há uma oportunidade para confessar os seus pecados, aquele que tem a convicção da sua salvação, ele se ajoelha, vem ao altar e pede perdão. Deus, perdoa-me, pois eu pequei contra ti. Eu não quero perder a presença do teu Espírito Santo. Esse é o verdadeiro. O falso salvo está imune. Está imune ao pecado. Ele não sente. Ele não se incomoda. Ele vive. Escuta, o falso salvo, sabem como é que lida com o pecado? Deita a sua cabeça no travesseiro tranquilamente. Vem para o culto tranquilamente, ajeita o seu cabelo, os seus olhos, os seus olhinhos, a sua melhor roupa, mete a sua melhor roupa, vem, glorifica, até canta bem, prega bem, exalta bem, ora bem, faz tudo bem, mas uma coisa ele não faz. Não é salvo. Faz tudo com excelência, mas que o pecado mortificou e ele não sente a necessidade. Sabem, joelho no chão de arrependimento e confissão é uma ação diária. O que você tem feito diariamente, o que nós temos feito diariamente, confessar os nossos pecados, reconhecendo que somos falhos, não o temos. Não o fazemos. Ou se o fazemos, fazemos pouco. Sabem, a confissão e o arrependimento, eu digo que tem que ser como um antibiótico, de 8 em 8 horas. Porque é uma infecção que pode diminuir um pouco, mas logo começa a crescer, dependendo da convivência, das ações e das suas palavras. É como um antibiótico, de 8 em 8 horas, examina-te a ti mesmo e saber se estás em pecado ou não. Não podemos ignorar o facto de sermos pecadores. Não podemos viver uma vida de pecaminosidade.
de iniquidade. Não podemos ser insensíveis à nossa própria natureza, falha e pecadora. É a nossa natureza, meu irmão. Somos pecadores, somos falhos, falhamos diariamente. Falhamos nos pensamentos, falhamos com as nossas palavras e com as nossas ações. O texto diz: se dissermos que não temos pecados, aquele que não reconhece o seu próprio pecado, aquele que nega o seu próprio pecado, aquele que não é sensível ao seu próprio pecado, aquele que não admite: pastor, eu pequei, pastor, eu falhei, pastor, eu tenho esta brecha na minha vida e não consigo fechar. Aquele que não admite o seu pecado, aquele que justifica. E olha que justificações plausíveis são dadas pelo pecador. Que justificações! Podem até enganar o próprio pastor, líder, discipulador, mas jamais enganarão a Deus. Então a nossa postura não é de justificadores, porque quem nos justifica é Jesus Cristo, não somos nós. Você, Deus, deu-lhe o papel, a função de admitir que é falho. Nós somos falhos. Sabem, você pode ser um grande cantor, um grande pregador, ter uma baita igreja, parede preta, LEDs, a maior igreja de Setúbal ou de Portugal, mas se não admitir, se não estiver sensível ao seu pecado, você não é salvo. E essa é uma das maiores evidências de alguém que não é salvo. Provérbios 28:3: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quarto teste no texto, 1 João 2:3. E nisto sabemos que temos reconhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço ou eu sou salvo, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso ou não é salvo. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, ou nisto sabemos que somos salvos. O verdadeiro salvo, aquele que eu sou salvo, eu quando a trombeta soar, são aqueles que praticam os mandamentos de Deus. Ponto. São os que praticam os mandamentos de Deus. O que é praticar os mandamentos de Deus? Qualquer ação que tem na sua vida está sujeita à sua vontade, à sua palavra. Como fala, como veste, como se comporta, as prioridades que tem na sua vida. Vou à igreja ou vou ao aniversário do Bobby? Vou à igreja ou vou passar um fim de semana de férias? Vou à igreja ou vou... tem que ser pautado na palavra de Deus. Como falo com o meu irmão, como perdoo o meu irmão, como edifico a igreja, como amo o meu marido, como amo a minha esposa, como educo os meus filhos, como leio a palavra, como oro, como jejuo. O que faço, o que quero fazer na palavra, como assumo um compromisso com alguém, um relacionamento, um namoro, uma amizade. Estou a sentir no meu coração. Eu sinto que é uma tática da treva. É reunir com o pastor. Pastor, estou a sentir que é de Deus este namoro ou esta situação, comprar isto, fazer aquilo, é de Deus. Deus disse-me. Pois, mas Deus disse como? Eu tive uma semana em horas, mas vamos ver depois à luz da Bíblia. Quem é essa pessoa? É X. Sim, mas é muita mentira, é pecado, não vem à igreja, tá? De Deus. Esse negócio, como é que é feito? Foi através deste, do outro, do outro. De Deus. Mas tens condições para pagar? Deus proverá. Pastor, estou a pensar em comprar um carro. Ok, quanto é que você ganha? X. Quanto é que é a questão do carro? Y. É metade ou 75% do ordenado. De Deus. Um relacionamento, uma igreja, vou para aquela igreja porque vou fazer isso.
de acordo com os mandamentos do Senhor, como educamos os filhos, como gerimos os nossos recursos, como é que as Escrituras mandam que nós possamos gerir os nossos, como usamos a nossa boca, como falamos, quando falamos, como falamos, para quem falamos, como lidamos com o dinheiro. Os salvos obedecem aos mandamentos do Senhor, sujeitam cada detalhe da sua vida ao Senhor. Mais vale demorar muito tempo a decidir do que decidir impulsionamente ou por impulso. Mais vale você decidir. Eu já dei este exemplo aqui. Neemias demorou meses para decidir, para se mover em prol de uma nação destruída, em prol de uma necessidade urgente. Demorou meses, porque ele esteve em oração, em jejum, em consagração. Esteve a preparar tudo para que pudesse ser eficaz, eficiente na construção daquelas muralhas, daqueles muros, para suprir a verdadeira necessidade daquele povo, para colmatar uma necessidade urgente. E vocês olham, meses para suprir um povo. Mas como é que pode ser? Pode, porque ele quis ser verdadeiramente salvo, quer ser verdadeiramente orientado por Deus. Então é assim que nós temos que fazer. A vida cristã é marcada, traçada por caminhos de obediência. Aquilo que está em causa não é se você gosta ou não gosta, é só é se você obedece. Não tem a ver com gosto. Eu gosto mais, eu gosto não. É obediência. Obediência. Quem disse que ele veio para te agradar? Nos agradar, para nos fazer os nossos favores. Ele veio para anunciar o reino de Deus e levar-nos à salvação, quer custe ou não, quer gostemos ou não. Obedecer aos mandamentos. Quinto teste, 41 minutos, mais a introdução foram 30 minutos, ainda tenho mais 10. Quem são os verdadeiros salvos? 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Efésios 5,1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha a ordenança de forma imperativa. Sede, pois, não sejam como o X, o Manel, o pregador Iverson, o cantor José. Não sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Isto fala de ambição. O verdadeiro salvo tem ambição. Qual é a sua verdadeira ambição nos dias de hoje? Qual é as nossas verdadeiras ambições? A nossa ambição, o nosso desespero, o nosso anseio, a nossa meta, o nosso desejo. Eu vou fazer de tudo. Sabe o que é que o texto diz? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Já o apóstolo Paulo aos Efésios, ser depois imitadores. É ação contínua. Ação contínua, não é uma imitação limitada, é duradoura. É permanente. Sejam imitadores em todo lugar, aos Efésios, em qualquer circunstância. Mesmo em Éfeso, onde o paganismo estava em alta, a adoração à deusa Diana estava em alta. Sejam imitadores, sejam destaque. Mas nós somos só 3 ou 4 no meio de 1000. Sejam destaque, sejam imitadores, sejam relevantes. Mas no meio do Coliseu, sejam imitadores, sejam imagem e semelhança de Cristo. Um verdadeiro salvo tem ambição. Vou amanhã para aquela linha de montagem, é só ordinarices, mas eu chego lá. A paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém? E uns vão dizer asneiras, outros vão gozar. Deus te abençoe, meu filho. Destaque. Destaque. Vou para aquele meu patrão, enche a minha cabeça. Mas hoje eu quero carimbar o passaporte. Sou um verdadeiro salvo. O patrão vai-me azucrinar por causa disto e aquilo. Ok. Peço perdão, peço desculpa, não volta a acontecer. Não é justificar o seu erro. Peço imensa desculpa, falhei, vou tentar trabalhar o dobro para compensar. Sermos imitadores. Paulo declarou, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sendo meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quantos apóstolos Paulo estão aqui?
Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Fala de gerar gerações. Gerar... está-me a faltar a expressão. Gerar... Ajudem-me. Glória a Jesus. Quem é descendência? Glória a Jesus. Gerar descendência. Eu descendi de Cristo, mas vocês agora vão olhar para mim. Cristo já cá não está, mas estou cá eu para revelar Cristo. E vocês agora vão agir como eu, porque eu faço. E assim sucessivamente. Sejam descendentes, criem descendência, sejam exemplo. Poxa, mas Cristo é um patamar muito grande. Como é que é uma meta muito elevada? Como é que eu posso andar como Cristo? Muitos dizem, Cristo andou de jumento e eu ando de Peugeot 3008. Cristo andou a pé e eu ando de BM. Como é que eu posso gerar descendência assim? As suas ações, as suas palavras, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia. Escuta. É algo que é contínuo. Ninguém aqui, mesmo que viva 1000 anos, vai conseguir se assemelhar. Mesmo aqui, sejas o Highlander, o dura para sempre, não é? O que nunca morre. O Highlander. Mesmo duros para todo o tempo, jamais conseguiremos. Mas há uma bonita história que diz o seguinte. Certo dia, um agricultor com braços possantes, mãos já trabalhadas, calejadas, experiente no trabalho, vai todos os dias para o seu terreno, vai plantar, vai cultivar, vai fazer a sua obra naquele terreno. E acompanhado dele, ele carrega os seus baldes, puxa a mangueira para regar, dá ração à bicharada, alimenta os animais, faz de tudo para que aquela plantação e aqueles animais consigam viver e crescer bem. O seu filho acompanha-o. O seu filho pequeno, baixa estatura, 3, 4 anos talvez, tenta pegar no baldinho e levar água, mas ele levar até os animais, ele entorna, deixa entornar, no outro braço leva comida e espalha ou não consegue carregar, etc. E as pessoas estão a ver aquilo. Ele realmente não desempenha o serviço com excelência, mas uma coisa as pessoas veem, que ele é um imitador do seu pai, que ele faz de tudo para ser igual ao seu pai. Você não vai ser perfeito, mas aquilo que irá dar destaque à sua vida é você não desistir e procurar persistentemente ser igual ao pai. Sexta marca de um verdadeiro salvo. Os salvos amam cristãos. Na teórica, dito assim, mais uma vez é fácil, não é? Às vezes a forma como encaramos as Escrituras e a profundidade daquilo que Deus nos ordenou é muito superficial. Sabem qual é a forma que os cristãos têm que se amar uns aos outros? Entendemos nós que amar-nos uns aos outros não é só um café à esquina ou um churrasco, é mais do que isso. A forma como o texto, a ideia que o texto dá, 1 João 2,9, aquele que diz estar na luz, o convertido, e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas, não é convertido. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, é salvo, e nele não há nenhum tropeço. Porém, aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Olha a consequência. Olha a consequência. E aqui não fala amar o próximo. O texto não dá a ideia de amar o próximo, não é? O próximo é a pessoa que até a gente não conhece, mas temos que o amar. Aqui a ideia é de amar os cristãos, a família, a igreja, amar-nos uns aos outros, é suportarmos uns aos outros. A ideia aqui é a seguinte: neste tempo da igreja primitiva, era proibido pregar o evangelho. Eles eram agredidos, expulsos, mortos, expulsos das suas casas, destruíam as suas casas, levados aos coliseus, crucificados, colocados numa cruz e serviam de iluminação para as ruas de Roma. E sabem o que trata este amor? Este amor trata do seguinte: é que se naquele tempo algum daqueles irmãos, em meio oculto, imaginemos nós que entrava um soldado romano aqui e prendia o pastor André, e o pastor André era lançado numa masmorra mermetina, bolorenta, completamente escura, insalubre, sem luz alguma. Sabem qual tipo de amor é este que a palavra de Deus nos fala? É
E o pastor André, ao estar nessa masmorra, ele não era alimentado. Ou era muito mal alimentado. O amor que fala é o aceitar deste apelo. Quem está disposto a correr o risco de levar comida ao pastor André e ser preso por ser também cristão? Quem está disposto a suprir uma necessidade de um homem que está preso num calabouço, numa ruína, está às portas da morte por não se alimentar? Quem é o cristão que sabe que corre esse risco e tem a capacidade de o ir fazer? O amor é esse. O amor é este que está a falar a palavra de Deus. É esse amor que nós temos que nutrir uns pelos outros. Não é denegrir a imagem uns dos outros como cristãos. Não é desfazer a imagem uns dos outros. É apoiar-nos uns aos outros. É sermos capazes, em meio às nossas aflições, levarmos comida. Em meio ao risco que nós podemos. É ter empatia. É estar sensível com a necessidade do outro. É amar o outro. É fazer sacrifícios em prol do outro. É ser específico. É amparar. É sofrer. É chorar pelo outro, pelo próximo. 1 João capítulo 3, versículo 14, 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Somos salvos. Como? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você até pode amar. Eu não vou dizer que você odeia. Mas será que essa porção de amor é suficiente para encher o cálice? Será que essa porção de amor que você tem nutrido pela sua liderança, pelos seus pastores, pelos servos, pelo pessoal que serve, você já abraçou aquela irmã que está a receber-nos no MOC? Já passou perto da irmã? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus prospere a sua casa. Dê cá um abraço. Obrigado por servir nesta casa. Já abraçou, já abraçaste o Rafa? Dá-lhe um abraço. O Fluminense, abraça esse homem, abraça esse homem, abraça esse homem, abraça esse homem, e diz o quanto o amas. Você já teve a coragem de dizer: meu irmão, o que é que tu precisas? Tenho-te visto angustiado, tenho-te visto algum sofrimento. Mas não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta sem resposta. É uma pergunta onde você vai exigir resposta, e você vai ser a resposta. O que precisas? Como te posso ajudar? Não é uma pergunta que possa parecer bem, é uma pergunta para fazer o bem. Isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo. Isso é ser salvo. Mateus 25, 33, 36. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Já vestiu alguém esta semana? Já deu de comer a alguém esta semana? Já abençoou alguém esta semana? Carimba o seu passaporte, sendo alguém que ama. Sendo alguém que ama. Quantos têm capacidade de ouvir mais uma marca de um verdadeiro cristão salvo? 7ª. O verdadeiro salvo não ama este mundo. O verdadeiro salvo tem desapego deste mundo. Quando nós falamos na palavra mundo, 1 João 2, 15, 17 diz o seguinte: não ameis o mundo. A palavra mundo, podemos estar a falar do planeta, podemos estar a falar da cosmovisão, podemos estar a falar da terra, da água, das coisas. Mas a ideia do texto não é o mundo, planeta. São as convicções, são as doutrinas que Ele imprime dentro de nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque é impossível adorar a dois deuses, amar dois senhores. Como você vai... e você justifica, mas o coração é dividido, dá 50 para o Senhor e 50... Não. Da mesma forma que Ele se entregou, se esvaziou totalmente a Ele mesmo, Ele quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os ímpios, os gentios amam o mundo. Os ímpios, os gentios amam as suas ideologias, o estilo em que este mundo anda. Andam ao ritmo deste mundo. Os ímpios, os gentios, os incrédulos, os não salvos. Mas nós, não. Foi cortado o cordão umbilical no dia em que fomos salvos. Se tivermos casa, temos. Se não tivermos, não temos. É um desafio muito grande para a tua carne, mas para o nosso espírito jamais poderá ser. Se eu tiver comida, tenho. Se não tiver, Deus proverá. Para a nossa carne sentirá fome, os nossos filhos, poderá ser uma luta, mas para o nosso espírito, não. Não amemos este mundo, meus irmãos. Sejamos verdadeiros salvos para a honra e glória de Deus. Vamos ficar de pé. E de pé vou citar a última característica de um verdadeiro salvo. 1 João capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O verdadeiro salvo, quem é verdadeiramente salvo, tem um desejo de continuamente andar na purificação. Eu quero purificar-me, Deus. Eu quero ser chamado de santo. Não só teoricamente separado. Nós sabemos que ser santo é separado deste mundo. É santificar. Eu quero me santificar. Eu não quero viver uma vida rasa cristã. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Eu quero trabalhar arduamente para alcançar um patamar de santidade maior do que o de ontem. Nós estamos num culto, nós temos de sair daqui mais purificados do que ontem, através da sua palavra, do louvor, da oração. Se você quer alcançar um nível mais de purificação, através do jejum, sacrifica a sua carne, sacrifica os seus desejos carnais, alimente-se espiritualmente, cancele a Netflix, apague o Instagram, o Facebook, delete todo o seu historial de pesquisa do Instagram ou da internet. Procure santificar-se através da sua palavra. Desta forma seremos verdadeiramente salvos, em nome de Jesus. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Nada mais quero.